Olá, boa noite. Eu sou a Luciana Rodrigues e vou apresentar um vídeo da parte da minha apresentação sobre o portfólio. A Eliene também está aí presente no polo, ela vai ter a parte da apresentação dela, tá bom? Então, nós vamos apresentar sobre uma reportagem de um aplicativo que aí foi a partir de um projeto chamado Libras, uma língua diferente. E aí, essa escola, ela recebeu essa possibilidade de implantar esse projeto, que a Eliane vai explicar melhor. A minha parte é para falar um pouco sobre a deficiência, né, auditiva e principalmente para falar um pouco sobre as leis e o acesso dessas pessoas aos seus direitos, tá bom? Atualmente no Brasil nós temos, desde o último censo, 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então, isso corresponde a 5% da população do Brasil. E segundo os especialistas, a língua de Libras é a forma melhor que tem de comunicação, muito melhor do que o próprio português, porque existem expressões, facilidade de utilizar as mãos para expressar algo, diversas situações, diferente da língua portuguesa, que são somente leituras de textos, né? Então, eles acham melhor para se comunicar, isso já é testado, né? A língua de Libras para pessoas surdas. E nós sabemos que existe uma legislação, que é a Lei 10.436 de 2002, no qual garante que a língua de Libras é a segunda língua falada no nosso país, certo? A primeira em português, que é a nossa língua materna, e a segunda seria Libras. Então, foi sancionada toda essa lei, o qual garante que eles tenham acesso às escolas, que eles tenham intérpretes, materiais de apoio, que eles sejam sempre apoiados em todos os processos nas escolas, nos espaços, nas empresas, nos espaços públicos, devem ser atendidos com dignidade. E aí, nós achamos interessante falar sobre isso e localizamos esse aplicativo, que é o Hand Talk, que é as mãos que falam, certo? E aí a gente apoia totalmente esse aplicativo, é uma forma de a gente propagar e desenvolver junto às pessoas a necessidade de também nos comunicarmos com pessoas com deficiências, seja ela, por exemplo, né, que nós estamos falando auditiva. Então, isso é importante para a inclusão social dessas pessoas, também o uso de aplicativos em celular e que nós, população, possamos ter acesso e possamos testar, possamos utilizar e assim vemos a possibilidade de incluir, né, na nossa forma de comunicar, certo? Na sociedade. E considerado pessoas com problemas auditivos, ou seja, deficiências auditivas, aqueles que não escutam menos do que 50 decibéis. E depois se tornam mais severos, né? Aumentando o número de decibéis que não conseguem ouvir. E aí muitas pessoas se tornam deficientes devido a alguma doença ou um acidente, mas existem também aqueles que são deficientes desde nascença, desde a sua nascença. E é esses aí que nunca tiveram a experiência, né, de ouvir, de falar corretamente, esses é que precisam mais ainda da língua de Libras, né? E que possamos aprender a saber a necessidade desse tipo de comunicação. Então, eu passo agora para a Eliane. Obrigada.